Deus, meu aluno de Direito. Sou Edson Mariano, professor de Direito Civil, especialista em Direito de Família. Vamos aí entender um pouquinho a respeito do regime de comunhão universal de bens? Aonde está isso no nosso Código Civilista? Olha lá, no artigo 1667 e 1671. Irei me afastar um pouquinho para que você dê um print e depois faça um zoom, porque a minha lousa ela é pequena, para depois você fazer as devidas anotações. Taca ali pau aí, como fala ali aquele rapaz, o Marquinho, que você possa dar esse zoom e logo mais daremos início à nossa reflexão em cima desse regime. Pois bem, voltando, regime de comunhão universal de bens. Mas, professor, regime, como assim? É aquele que vai regrar uma forma de administração do patrimônio dos cônjuges. Regime é um conjunto de normas. Então, onde estão essas normas que norteiam e que se tornam direito posto, exigível legalmente, para que possa reger, administrar os bens do casal que optou por esse regime através de um pacto antinupcial? Está ali no conjunto de normas, no artigo 1667 a 1671, são poucos artigos, para que você possa ler, dissecá-los e entendê-los muito bem. E comunhão é partilhar. Então é o conjunto de normas que vai estar atenta à comunhão em relação ao quê? Aos bens, a administração dos bens, na extinção do casamento, na partilha e tudo mais que veremos a seguir. E universal aplicado a tudo nesse regime. Então, todos os bens que A tem e B assim também os tem, eles vão se unir formando uma massa única indivisa. Pois bem, regime de comunhão universal de bens, regime conjunto de normas, comunhão compartilhar, universal aplicada a todos os bens de um lado e do outro, que estarão se fundindo, formando uma massa única indivisa. Artigos 1667 a 1671 do nosso Código Civilista. Artigos que são dentro do mundo do direito de família, que é o ramo do direito civil. Beleza? Pegou? Captou a nossa introdução? Diz assim esse regime: é aquele que todos os bens presentes ou futuros adquiridos antes ou depois do casamento venham a se tornar bens comuns a ambos os cônjuges, constituindo uma massa única indivisa, tendo cada cônjuge a metade ideal desse patrimônio. Vamos dissecar esse texto? Então, nesse regime, o que acontece? Esse regime é aquele em que todos os bens presentes ou futuros, A tem uma quantidade de bens, B tem uma quantidade de bens. Não necessariamente B precisa ter bens, ele pode não os ter, como também A tem pouco ou muito, mas dentro desse regime, ele vai trabalhar em cima da fusão desses bens, tornando-se uma massa única indivisa. É aquele que todos não têm reserva, mas existe, que nós veremos logo mais, uma exceção voltada naquilo que se comunica. O que se comunica são todos os bens presentes e futuros, e por exceção, que está no artigo 1668, os bens que se excluem, que nós estaremos tratando logo a seguir. É aquele que todos os bens presentes ou futuros adquiridos antes ou depois do casamento venham a se tornar bens comuns a ambos. Aquilo que era só desse passou a ser desse também. Aquilo que era desse cônjuge passou a ser desse também. Juntos uma massa única e indivisa. Bens comuns a ambos os cônjuges, constituindo uma massa única e indivisa, tendo cada um dos cônjuges a metade ideal desse patrimônio. Inclusive, isso será considerado na extinção dessa sociedade conjugal matrimonial na questão da partilha. Então haverá a divisão, 50% para cada um. Aquele que deu mais, quando assim adotou junto com seu cônjuge aquele bem, o que acontece? Ele não restitui aquilo.
Ele, na verdade, o que ele tinha, ele abriu mão para ter em comum. Para ter em comum, compartilhou com aquele que não tem, e aquele que não tinha passou a ter 50% daquele bem que aquele que constituiu antes do casamento. Tornou-se um bem, um patrimônio econômico comum ali do casal. Mas em relação à dissolução da sociedade, dentro desse regime, qual o regramento, como fica o regime, né, as regras que vai ditar aí a forma, o que vai acontecer com essa massa única que tornou-se indivisa, mas na partilha vai ter que então a metade ideal para cada um. Os bens não se reintegram ao patrimônio, é uma observação na dissolução da sociedade. Então não adianta, você tinha um carro, um iate, um apartamento, um sítio, uma chácara, o outro não tinha nada. Uniu-se por esse regime, através do pacto antinupcial, feito esse contrato antes do casamento, com as devidas solenidades legais, aquele que não tinha nada passou a adquirir aqueles bens e tornou-se ali uma massa única indivisa. Então não adianta você falar assim, eu quero de volta. Você perdeu, é de ambos e vai dividir. Então os bens não se reintegram ao patrimônio daquele que tinha, ok? E diz mais, surge um patrimônio único do casal nesse regime, formado por todos os direitos e obrigações. Então aquele que não tinha e passa a receber, ele também ganhou, mas ele ganhou, além do patrimônio, ele ganhou obrigações e deveres, responsabilidades a serem partilhadas na administração junto com outro cônjuge. Não é só eu ganhei, você ganhou, mas tem responsabilidades e obrigações sobre esse patrimônio adquirido. Hipótese de divórcio, como nós aqui falamos no caso da dissolução da sociedade conjugal. Exemplo do divórcio, dissolução conjugal. Os bens serão divididos, partilhados em partes iguais, 50% para cada um. Mas aí nós temos aqui uma posição doutrinária de Washington de Barros Monteiro. Ele diz assim, esse grande doutrinador e ensinador: nesse regime, comunhão universal de bens, os cônjuges formam uma verdadeira sociedade. Aí ele esclarece: tudo quanto um deles adquirir, transmite imediatamente por metade ao outro cônjuge, ainda que nada tenha trazido para a sociedade esse outro cônjuge, ou nada tenha adquirido durante a sua constância. Esse recebe a metade do que o outro trouxe ou adquiriu na vigência da mesma sociedade. Fechou? Tá bem claro? Nesse contexto, nós vamos agora falar sobre os bens comunicáveis, esses bens que entraram dentro da massa única e indivisa, e também, por exceção, existem os bens incomunicáveis, que você vai perceber no artigo 1668 do mesmo código, do nosso Código Civilista, que traz ali uma relação desses bens incomunicáveis. Vou tratar alguns assuntos, mas tem outros assuntos que o tempo não nos é propício, mas alguns interessantes. Sobre os bens comunicáveis dentro do regime de comunhão universal de bens, podemos então entender o seguinte: são bens comunicáveis. Quais, professor Edson? Todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, como aqui nós falamos, e suas dívidas passivas também. Então, você recebe, tornou-se uma massa indivisa, você não tinha nada, passou a ter muito, você passa a absorver também, junto com o seu cônjuge que trouxe esse patrimônio, na responsabilidade de tudo e nas obrigações que são envoltas, inerentes àqueles patrimônios. Agora, são comunicáveis, mas tem por exceção os bens incomunicáveis, que estão no artigo 1668 do Código Civil. Leia oportunamente. Vamos agora discorrer alguns tópicos, dentre outros, que são vários, mas alguns só para nos elucidar o entendimento a respeito dos bens incomunicáveis. In, prefixo grego ou latino, que significa não, que não se comunicam, que não entram nessa massa única e indivisa, que não se tornam bens comuns. Vamos ver. Diz assim: o nosso legislador civil, levando em conta o caráter personalíssimo de certos bens,
Então tem bens que têm um caráter personalíssimo, é só para aquela pessoa. Ou a sua própria natureza prevê, no artigo 1668, como aqui falamos, do Código Civil, os bens denominados incomunicáveis. Então, dentro desse regime, existem os bens comunicáveis e também os bens incomunicáveis, com caráter bem pessoal, personalíssimo, no superlativo absoluto. Aqueles que se excluem, então, estes, nessa exclusividade, por exceção, na incomunicabilidade, eles se excluem desta comunhão, dentro desse regime de comunhão universal de bens. São os seguintes, vou trazer para vocês alguns tópicos a esse respeito de incomunicabilidade. Os bens doados, legados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade, e os subrogados em seu lugar. Eu vou dar um exemplo. Quer dizer, o autor aqui numa obra nos exemplifica. A doa a B uma casa com cláusula de incomunicabilidade. Então, A doou a um dos cônjuges que estão sobre esse regime, ele doou uma casa com essa cláusula de incomunicabilidade, cláusula essa inserida na matrícula, averbada, prenotada na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. Esse imóvel fica excluído da comunhão conjugal. Esse é um dos motivos também de um bem que não se torna bem comum, porque ele recebeu por doação com cláusula de incomunicabilidade. Bacana? Vamos ver outro assunto que não se comunica. Bens de uso pessoal, que é o personalíssimo, como aqui falamos, os livros e instrumentos de profissão. A incomunicabilidade desses bens é motivada por seu caráter pessoal. Exemplo, as roupas não se comunicam, o relógio, o colar, o calçado, os livros técnicos, da profissão daquele cônjuge e etc. Os instrumentos de trabalho voltados para a profissão são bens de uso pessoal incomunicáveis, tá bom? Não entram nessa massa única e indivisa, por exceção. Outra questão de incomunicabilidade: pensões, meio-soldo, montepios e outras rendas semelhantes. Veja bem, aqui diz na obra do mestre: a pensão é a quantia em dinheiro paga periodicamente a um beneficiário em razão de lei, em razão de sentença, em razão de contrato, de ato causa mortis. Aqui temos um exemplo: valor pago pelo INSS, pela Previdência Social, às viúvas e os filhos menores dos segurados, as prestações alimentícias dos pais e filhos. Aí o outro exemplo, meio soldo, é o valor correspondente à metade do soldo que o Estado paga ao servidor público militar reformado. São exemplos de pensões, de meio soldo e de montepios que não se comunicam. Então, na situação presente ou passada, não se comunicam, tá bom? E montepio é a pensão paga pelo Estado a beneficiário de servidor público falecido. Mais um exemplo de incomunicabilidade dentro do regramento do regime de comunhão universal de bens. Assim, os bens excluídos, particulares, incomunicáveis de cada um dos cônjuges deverão ser administrados pelo próprio proprietário. Então, esses bens incomunicáveis que são excluídos nessa massa única e indivisa, esses por exceção, quem é que os administra? O próprio proprietário. A menos que o pacto antinupcial, que é aquele pacto que foi feito, para a opção desse regime, diga o seguinte: firme entre eles dispõe de forma diversa. Se ali nas cláusulas do pacto, daquela decisão, entre as partes com voluntariedade, com discernimento, consciência, da abrangência desse pacto, concordarem de maneira diferente. Olha que interessante. Quanto aos bens comuns, aí voltando para os bens comunicáveis, pertencentes aos cônjuges, poderão ser administrados por ambos ou por qualquer um deles. Bacana? A respeito da extinção, havendo a extinção de quê? Da sociedade conjugal, da sociedade matrimonial. Algumas observações.
Por exemplo, de extinção, morte de um dos cônjuges. Então, eles estavam casados sob o regime de comunhão universal de bens, mas infelizmente a dissolução veio, a extinção, perdão, veio através da morte de um deles, da morte de um dos cônjuges. Como é que fica? O cônjuge sobrevivente administrará os bens comunicáveis até a partilha entre eles e os herdeiros necessários. Então, acontecerá isso. Os bens incomunicáveis serão transmitidos aos herdeiros, porque os incomunicáveis já é daquela parte que falecer, já vai direto para os herdeiros. Os comunicáveis, 50-50, como nós já falamos aqui. 50 para aquele cônjuge sobrevivente e os outros 50 partilhado entre os herdeiros. Agora, uma outra observação da extinção mediante o regime. Dentro desse regime, o que acontece? Havendo nulidade ou anulação do casamento, então, se houve nulidade, né, ou anulação, não se efetivou esse casamento. Nessa hipótese, não haverá comunhão universal, na medida em que não houve casamento válido ou eficaz. Aí sim, o bem que aquele trouxe continua sendo dele, e o outro não leva nada daquele, e vice-versa, recíproca é verdadeira. A respeito do divórcio, os bens serão divididos em porções iguais, metade, metade. E o termo da responsabilidade para os credores diz assim: extinta a comunhão universal de bens resultante da dissolução conjugal, com a partilha do ativo e passivo, extingue-se a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro, por dívidas que esse veio a contrair. Enfim, esse é um regime muito interessante. É bom conhecermos um pouco, muito a respeito sobre ele. São poucos artigos, do 1667 a 1671 do nosso Código Civil, para que possamos, na militância da nossa profissão, também orientarmos os nossos clientes, como também os nossos colegas, vizinhos, porque nós temos uma função, além de advogarmos, uma função social, uma função pedagógica. Caso sinta no coração de compartilhar esse pano de fundo sucinto a respeito do regime de comunhão universal de bens, que dê aquele joinha, toque no sininho para receber novos estudos a respeito de institutos do direito de família, e que possamos mais e mais obtermos conhecimento a respeito desse ramo, direito de família, que é o ramo do Código Civil, do direito civil. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Inscreva-se. Abraço.